Bem-vindo ao estúdio central da plataforma multimédia MNA Records. O presente do futuro da música gospel. Transmitimos simultaneamente para o Facebook e YouTube numa qualidade audiovisual super cristalina. Estamos preparados tecnicamente para lhe oferecer os seguintes serviços: inserção de spot publicitário, promoção de música em 30 dias, promoção de videoclipe, gravação e montagem de spot publicitário audiovisual, gravação de videoclipe, cobertura de eventos com reportagem, transmissão em direto de qualquer atividade e disponibilidade total para troca de serviços. Ligue já 922 75 35 25 ou nos procure. Estamos localizados no município de Viana, distrito urbano da Vila Flor, Via Expresso, condomínio Vila Vitória, Rua 8, Casa 9. MNA Records, Gospel a toda a hora. MNA Records, Gospel a toda a hora. No seu dia de princesa, recomenda-se um castelo reluzente e uma decoração vistosa. A Esplanada Salão de Eventos José Jane Filhos é o local ideal, pois é um grande paraíso na terra. Temos para si um pacote promocional com as seguintes ofertas: decoração moderna requintada e ao seu gosto, um quarto para os noivos e um para os padrinhos, cozinha, cubas e loiças, serviços de protocolo e garçons, garantia de uma festa glamourosa, segura e muito bem organizada. Ligue já! 929 33 90 86 ou 956 39 37 79. Estamos localizados no distrito urbano do Zengo 3, na última paragem, Rua do Capapinha, no Salão de Vidro. Esplanada Salão de Eventos José Jane Filhos. Conforto, tranquilidade, excelência e glamour e muita autenticidade. Já chegou o que faltava na comunidade evangélica. MNA Records, o Evangelho de Cristo a tempo integral. MNA Records, a emissora da nova aliança. MNA Records, Gospel a toda hora. De mulher para mulher. A abordagem sobre o universo feminino, sem peruca e sem rodeios, com a maravilha da cruz. Quem acha uma mulher boa, acha uma coisa boa. De mulher para mulher. Boa noite, comunidade santa. Cheguei. Espero que estejam todos muito bem. Por aqui nós estamos de boa saúde, graças ao nosso bom Deus. Dizer que eu tive sim saudades vossas, mas já cá estamos para sanar com as saudades e continuarmos a levar, ou melhor, a levantar a coroa de outras mulheres, dos homens e das famílias também. E vamos à nossa frase de hoje. A sabedoria não está em perceber que todos têm uma história. Ouça mais e julgue menos. Muito mais do que minhas palavras, você precisa refletir nesta frase. E dizer que nós estamos assim, eu particularmente estou muito feliz por constatar que vocês acompanham o programa e que sentiram falta do programa na grelha. Meu muito obrigada. Dizer que eu fico assim com um sorriso a mais, porque eu tive a certeza que vocês acompanham e que tenham gostado dos temas, perguntaram também por alguns convidados e isso deixou-me assim bastante feliz. E dizer que de novidades, não é só que nós voltamos, que o de mulher para mulher voltou. A MNA Record lançou no início do mês de maio, do mês corrente, o concurso MNA Gospel Talent Kids. Um concurso que veio para revelar as novas vozes da música gospel angolana. Exatamente isso.
O concurso, feliz ou infelizmente, é para crianças e adolescentes dos 8 aos 17 anos de idade. Eu já me deparei com vídeos que eu disse, meu Deus, mas como é que uma mãe e um pai vai esconder este talento em casa? Então nós estamos aqui para dar vez e voz à sua criança. Depois desta primeira fase de casting e de recebermos os vídeos, nós vamos entrar para a segunda fase, que é a fase das audições, onde o pai que inscreveu seu filho trará o seu menino para junto do corpo de jurados, então ele ser avaliado para a próxima fase que iremos anunciar nos próximos dias. Por favor, assim que inscreveu o seu filho, muita força e, por favor, têm que subscrever, precisam subscrever ao nosso canal do YouTube, porque o concurso MNA Gospel Talent vai passar exclusivamente no nosso canal do YouTube, MNA Record. Aqui, onde você está neste momento a acompanhar este programa, então partilha este conteúdo para mais pessoas, para que as famílias sejam então abençoadas e alcançadas com esta boa notícia. O mesmo contacto 922 75 35 25 está aberto para si, querido pastor, empresário, que quer se juntar a nós nesta empreitada da MNA Gospel Talent para fazermos parcerias, fazer cobertura do seu evento ou até mesmo publicitar a sua marca ou o seu negócio. Dizer que nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e YouTube. Subscreva o nosso canal e clica no gostinho nos nossos conteúdos em outras redes para que a gente continue a crescer e alcançar mais pessoas. E na técnica de som, seleção musical e coordenação da live na Regi, hoje eu tenho comigo o barbudo, o de sempre. O barbudo, baixinho, Francisco da Cruz, a.k.a. o Deza. Estamos juntos, um grande abraço. Eu acho que o Deza deixou perder o meu ocular, mas esse assunto não foi aqui chamado. A comandar 3 câmeras e mais uma, está comigo Josué Matondo. Estamos juntos, um grande abraço. Boas. Na edição, igualmente, Francisco da Cruz. Estamos juntos, um grande abraço. Na produção, Josué Matondo e Francisco da Cruz. Estamos juntos, um grande abraço. E na apresentação, a vossa abençoada irmã Maravilha da Cruz. Voltamos para levantar a sua coroa e da sua família. E hoje nós queremos falar sobre como proteger os filhos de conteúdos inadequados na internet. Como proteger os filhos de conteúdos inadequados na internet. As mamães são conotadas de serem as protetoras. De 20 mulheres, 10 delas, se ligares para ela agora, quem vai atender o telefone é o bebê. Ai, vou baixar na mamãe. E o teu saldo aí está a acabar. A criança não sei se está onde, até levar na mamãe, o saldo já apitou. Por que que as mães insistem em dar os telefones aos filhos? Será que este telefone tem código ou a criança tem liberdade total para aceder a links, a sites, entrar em outras redes que acaba tendo algum conteúdo inadequado? Será? Se calhar tem uma mãe em casa a dizer, não, é só o boneco que ele vê. Será que o conteúdo deste boneco é adequado? Será que o conteúdo deste boneco é adequado para a sua criança? Tudo isso e muito mais nós vamos ouvir aqui. Respondidas essas questões através dos nossos abençoados convidados. E os meus convidados são residentes. 2 dos meus convidados melhores são residentes e eu tenho uma convidada que será batizada hoje. Assim mesmo. Eu já tenho comigo o doutor Antônio
Eu nunca sei. Meu Deus, espera. Antônio Cambangula. Ele que é interventor educativo e social. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Maravilha. É sempre um prazer estarmos desse lado para então podermos contribuir e partilhar conhecimentos com a nossa sociedade e especialmente a todos os internautas que nos acompanham. E também boa noite aos colegas, minhas colegas do painel. Doutor, pronunciei bem o seu nome hoje, né? Cambangula. Exatamente. Muito bem. Está comigo também pela primeira vez a doutora Rosa Cuso, ela que é especialista em educação de infância. Doutora, boa noite. Muito boa noite, Maravilha. Uau. Um prazer conhecê-la. Igualmente, obrigada. E já agradecer pela oportunidade que me dão para poder contribuir com o saber e também aprender com este maravilhoso programa. Uau, essa é a primeira de muitas vezes. Doutora. Exatamente. Obrigada. E saudar também aqui os meus colegas de painéis. Obrigado, obrigado. Obrigada. Eu tenho comigo a minha convidada residente, ela já é da casa, mas hoje ela vem em outras vestes. Ana Armando Campos, gestora de marketing. Boa noite, querida, seja muito bem-vinda. Maravilha, maravilhosa. Uau. Minha querida irmã, muito obrigada pelo convite. É sempre um grande prazer estar aqui e agradecer pelo convite, todos os convites que vocês me fazem. Eu me sinto lisonjeada, Uau. porque cada convite é um convite. Uau. E muito obrigada mesmo. Obrigada a nós, querida. É que os irmãos estão sempre habituados a ver a diaconisa, ou melhor, a nossa convidada, a irmã Ana, como diaconisa. Mas todos os convidados aqui, além do cargo eclesiástico, são formados em outras áreas. E como hoje nós queremos falar de crianças e sobre conteúdos inadequados na internet, achamos justo sim ela se posicionar como gestora de marketing, ela que tem uma visão mais ampla e cuidadosa nesta área para nos ajudar, junto do interventor social e da educadora de infância, a fazer compreender às famílias sobre o risco que as crianças correm entrando para sites que não é para a sua idade ainda. Nós vamos dar aqui o pontapé de saída ao nosso tema. Permitam-me começar com o Dr. Antônio. Ele é o único homem aqui na sala, menos o Josué. Dr. Antônio, o que são então conteúdos inadequados na internet? Hoje, a vida das pessoas está completamente virada para a internet. E nós encontramos uma criança de 5, 6, 7 anos, já tem um smartphone na mão e ele navega com o telefone até melhor do que muitos mais velhos. Mas hoje nós queremos falar sobre como proteger os filhos de conteúdos inadequados na internet. Esses conteúdos inadequados, afinal, o que são? Obrigado pela pergunta. Antes, eu gostava de fazer aqui uma reflexão que é partilhada pelo Dr. Mick Lua, quando ele diz que o mundo virou uma aldeia global. Ou seja, por causa da internet, nós estamos conectados ao mundo em milésimos de segundos. E isso faz com que a gente tenha informações de tudo o que se passa ao mundo num só clique. Mas apesar dessas vantagens que nós podemos ter na internet, sim, aqui temos que olhar também para algumas desvantagens e que é o nosso tema de abordagem nesse momento. E quanto a essas desvantagens, estamos aqui a falar do uso inadequado, principalmente para as crianças. Conteúdos inadequados são aqueles que prejudicam o pleno bem-estar dos filhos, ou das crianças, neste caso. E ao falarmos do pleno bem-estar, são aqueles que prejudicam não só o aspecto emocional, mas também como um leque, digamos assim, de situações que podem dificultar o próprio desenvolvimento sadio da criança. E aqui falamos de conteúdos
indecentes, falo de nudes, conteúdos pornográficos, e também os perigos que acontecem dentro da própria internet. Alguns crimes cibernéticos que nós encontramos dentro dele. Pronto, em suma, diria que os conteúdos inadequados são aqueles que prejudicam o pleno bem-estar da própria criança. Tanto a saúde emocional, a saúde física, a saúde de relacionamento da própria criança com as outras pessoas. Obrigada, doutor. Doutora Rosa, educadora de infância, quais são os conteúdos, assim, dentro da tua avaliação, que são inadequados para as crianças? Ok, boa pergunta. Além do que o doutor, perdão, já frisou. Ok, já frisou. Boa pergunta e já quero agradecer. Antes de mais, dizer que este tema é muito pertinente e agradecer à produção por ter escolhido esse tema, porque é um tema bastante atual, é um tema do nosso cotidiano. E para além de trazer os benefícios que nós acabamos sentindo todos os dias, por causa da navegação rápida, do clique que o Dr. Antônio já fez referência, da aprendizagem também que acabamos tendo, também existem alguns males que essa mesma internet acaba trazendo. Então, eu gostava, antes de responder à sua questão, dizer que os conteúdos inapropriados, já fazendo também aqui o acréscimo que o Dr. Antônio acabou falando, que são todos os materiais online que estão ali para poder prejudicar ou então ofender uma pessoa em diferente faixa etária. Exatamente. Então, esses conteúdos, como o Dr. Antônio já fez referência, muitas das vezes eles trazem um benefício de um lado e também acabam trazendo alguns benefícios, né, que não são nada positivos. Então, esses conteúdos podem ser a pornografia, né? Conteúdos inadequados podem ser a pornografia, podem ser a pornografia. A violência, essa violência pode ser a violência verbal, pode ser também os fake news, pode ser as informações falsas, pode ser também conteúdos inapropriados. Os desenhos animados com conteúdos que trazem ali a questão do homossexualismo e outras variedades de maléficos. Então, esses conteúdos e outros, como a questão sexual também, e a questão da violência no que diz respeito ao bullying cibernético, exatamente, e outros conteúdos acabam também fazendo mal à própria criança. Obrigada, doutora. Doutora Ana, gestora de marketing, o que são conteúdos inadequados, afinal? Perdão. Antes mesmo de eu responder à pergunta, para falar de conteúdos inadequados, queria fazer aqui referência Esteja à vontade, sobre a internet. O que é a internet? Internet é o meio de comunicação, né, que foi aprimorado alguns anos atrás e que tem um desenvolvimento muito amplo no mundo. E a internet tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Não queria aqui fazer menção de que a internet só tem o lado negativo. O tema vem falar sobre, né, conteúdos inadequados. Conteúdos inadequados. É o lado mau da internet. Mas a internet tem o lado bom. A prova disso é nós estarmos aqui e os internautas estarem lá em casa, ouvirem alguma coisa, né, para apoiar os filhos, para podermos aprender naquilo que é a educação da nossa família, naquilo que é a educação dos nossos filhos e não só. Então, a internet tem dois lados, tem o lado bom e o lado mau. A internet também é o meio de comunicação interpessoal, ou seja, empresas, né, para fazer negócios, até as igrejas também agora, né, adotaram o sistema de fazer live. Na Covid nós podemos ver que muitas igrejas podemos cultuar só com o pastor na igreja e o povo em casa, por causa do clima que não estava favorável para o pessoal.
E com certeza a internet veio para ajudar, não é? Naquilo que é o desenvolvimento do ser humano. Agora, falar propriamente do lado mau da internet, quais são os conteúdos inadequados para os nossos pequenos, eu posso dizer que tudo parte de base. Às vezes os nossos filhos ficam à deriva. A primeira consequência do filho ter acesso à internet ou às coisas más da internet começa de casa. Às vezes, vamos lá pensar. Há 2 tipos de grupos de pai. Existe o grupo de pai que tem muito para oferecer ao filho e tem um grupo de pai que não tem muito para oferecer. Vamos esclarecer, em termos financeiros? Em termos financeiros. Okay. Quero dizer o quê? Existem aqueles pais que têm muito ou têm o suficiente para comprar um telemóvel bom, né? Digital, onde o filho consegue navegar. Certo. Existe aquele tipo de pai que não tem para ele, mas tem para dar para o filho. Exemplo, um filho que é colocado, né? Já desde a fase muito pequena, imaginemos que é no ensino de base, que já tem acesso à internet para navegar para os conteúdos da escola. O pai não tem condições para ele ter um telefone digital, mas ele se esforça para dar um telemóvel ao filho. Logo, a esse grupo de pai está a expor o filho, porque ele não sabe dominar o que ele dá no filho. Conseguimos perceber, não é? Sim. Há 2 tipos de grupo. Eu só quero trazer uma realidade que é nossa aqui. O pai compra um telefone digital, mas ele nunca teve o telefone digital. Exato. E o filho começa a usar a partir dos 10 anos, 11 anos, por aí, porque precisa na escola para investigar os trabalhos e tudo mais. Ele está exposto. Está exposto a tudo. Está exposto a pornografia, está exposto a amizades inadequadas, está exposto ao bullying, que a doutora aqui já frisou, está exposto à depressão de internet, está exposto até os jogos, porque existem alguns jogos também na internet que não são adequados. Então, são N fatores, não é, que levam a criança a vivenciar um momento perturbante, né, com a internet. Por quê? Porque os 2 grupos que eu quero aqui frisar são os grupos que dos pais, aqueles que velam pelo desenvolvimento dos filhos, né? Exato. Porque eles não querem que o filho tenha uma vida como ele, que não tenha oportunidade como ele teve. E tem aqueles também que usam, né, do dinheiro para favorecer os filhos. Imaginemos esse grupo de pais que compram um telefone muito caro por um filho de 10 anos, 11 anos. Onde ele tem conteúdos inadequados, ele entra à torta direita e o pai não tem tempo para velar pelo filho. Exato. Em contrapartida, para ele, é tipo assim, eu vou substituir a minha presença com uma oferta. E isso também acaba sendo, né, uma influência má para o filho. Porque a internet está posto aberto, né? Cada um entra. É global, entra. E eu até queria aqui chamar a atenção. É a casa da mãe Joana. É a casa da mãe Joana, cada um entra. Eu gostaria aqui fazer menção, né, aos donos da internet, se tem. Devia ter uma maneira ou um cadastramento de idades. Porque às vezes o meu filho tem 10 anos, entra para a internet e abre uma conta do Facebook, né? E a internet não vê lá, não vê que idade a criança tem. E isso tudo também deixa fragilizada a família, deixa fragilizado os filhos, deixa fragilizado os pais. N fatores de influências más no desenvolvimento do filho. Então, em suma, tudo à nossa volta, tudo que tem a ver com a internet, porque a internet está aberta, tudo que tem a ver com a internet, de certa forma, para uma idade, ainda não
bem aliada é prejudicial. Obrigada, querida. Convidados. Eu gostava só aqui de dar um pontinho para a nossa diaconisa, né? Como a Maravilha está a chamar. Falou muito bem e fez aqui menção de aspectos muito importantes. O controle parental. Exatamente. Eu vou comprar um smartphone para o meu filho, mas eu preciso também ter esse controle parental. E falava aqui sobre o tempo, né? Ou seja, que devia ter uma idade, a internet devia ter uma idade. Dizer que já existe e hoje nenhuma criança pode fazer um cadastramento se não tiver uma idade, pelo menos até 18 anos. Só que eles mentem. Exatamente. Eles mentem acabam a idade. mentindo. Sim, esse ponto que eu queria chegar. Eles acabam colocando uma idade que não é real. E também a internet já tem alguns apps. O Play Store, ele tem vários aplicativos. Traz vários apps. E um dos apps que eu aconselho aqui relacionado a esse tema, como proteger os filhos, como proteger os filhos, né? De conteúdos inadequados, nesse caso, na internet, é olharem para o app de controle parental. Há um app de controle parental onde o pai já pode bloquear, já está disponível. Já pode bloquear o tempo que essa criança vai ficar na internet, acessar o que ele está a ver, com quem está a falar, aonde está a falar até, exatamente, e com quem realmente está a conversar. E esse controle parental que a internet já acaba nos trazendo, também veio para poder proteger as nossas crianças, proteger os nossos adolescentes desses males que a internet acaba trazendo. Então, Tim Berners-Lee, na década 90, quando ele criou o navegador www, ele criou com o intuito de trazer uma navegação mais ampla, porque a internet é uma rede global que existem dispositivos ligados entre si. Então, a navegação é muito rápida, nós conseguimos aprender vários conteúdos bons para a nossa vida, mas ali, no ponto que a minha colega acabou de falar, a nossa colega acabou falando, é olhar para esse controle parental. Os pais precisam dar, mas também controlar. Os pais precisam dar, mas também estabelecer limites. Os pais precisam dar, mas também o filho precisa sentir que está aí presente, o pai, para poder fazer esse controle, porque senão depois o que acontece é que essa criança pode sofrer abusos sexuais, porque a pornografia que essa criança pode estar exposta, que é um conteúdo inadequado para a sua idade, pode trazer grandes problemas para o córtex cerebral dessa criança. Que é uma das consequências muito grandes e que pode inibir a aprendizagem, pode inibir também a criança em se desenvolver de forma emocional, físico e até intelectual de maneira saudável. Obrigada, doutora. Queridos internautas, quem não senta para aprender não poderá se levantar para ensinar. Os nossos convidados estão a falar aqui e muito bem que os pais precisam ensinar os filhos, ou seja, hoje em dia até o descodificador da ZAP ou da DSTV já tem controle parental. Então, se não sabias, saiba que é possível bloquear os canais para que seu filho não tenha acesso. Mas agora, doutor Antônio, os pais que não sabem que existe controle parental, os pais que não tiveram oportunidade de receber essa informação, como eles até são mesmo estudados, só que o tema controle parental eles nunca ouviram. Está a ver aquelas coisas que você diz, afinal existe. Ele não sabe como é que esse pai vai proteger o seu filho. O que ele tem que fazer? Ele está a ouvir agora, por favor. Bem, a primeira necessidade que temos que entender é que a educação dos filhos tem repercussões geracionais. Porque aquilo que os pais permitem aos filhos e eles vão criar concessões do que é normal, do que é permitido, tem maiores possibilidades deles poderem ensinar outras gerações sobre o comportamento delas agora. Isso nos ajuda a compreender a cada um de nós, enquanto pai, pensar no seguinte. E daí também a importância dessa educação parental. Por quê? Porque todos nós sabemos que para sermos
digamos assim, profissionais numa determinada área, nós temos de aprender, nós temos de ir à escola, temos que fazer formações. Mas nós não aprendemos para ser pais. Exato. Não aprendemos como educar uma criança. E ali levamos apenas as experiências que nós também carregamos, aquilo que nós achamos que ser pai é fazer isso. E dentro disso vamos encontrar os 4 modelos de educação ou de figura paternal. Vamos encontrar aqueles pais que são permissivos. Para o filho, se vai ficar na internet, se vai dormir tarde, ele é que sabe. Vamos encontrar aqueles que são autoritários, que não pode. Vamos encontrar aqueles que são de estilo mais democrático, digamos, sim. que têm a capacidade de poder dialogar e tudo mais. Mas aqui eu gostava de chamar a atenção para aqueles pais, e que hoje é um grande problema da educação de pais para filhos, Certo. que são chamados de superprotetores. Ou seja, o que o meu filho quiser fazer, faça. Ai daquele que for contra o meu filho. Né? Porque o pai está disposto a derrubar todo aquele que vai contra o seu filho. Sim, o pai vai até a escola para dizer à professora: por que fizeste isso com o meu filho? Até o filho já sabe que quem brincar comigo, eu vou chamar o meu pai. Né? Agora, olhando isso para a questão da internet, a termos cuidado Sim. com as crianças na questão da internet, nós temos que olhar por um outro ângulo. Primeiro, os pais devem estar conscientes dos perigos e que impacto esses perigos hão de destruir a vida do próprio filho. Primeiro, Augusto Cury, ele, no seu livro Escola da Vida, ele faz um estudo do impacto da internet na vida das crianças adolescentes. O que pode provocar? E ele fala sobre a síndrome SPA, o que ele chamou de síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, pelo excesso de informações que essa criança vai ter, Certo. ele não consegue ter as suas faculdades cognitivas no lugar. Falo do pensamento, da linguagem, da concentração, da imaginação. Ele não consegue ter uma saúde emocional efetiva. Por quê? Porque uma das grandes consequências é no sono, por exemplo, também. E pessoas que navegam na internet e apanham o vício de ver conteúdos inadequados, gostam de fazer isso até muito tarde e perdem o sono. E também sabe-se que quanto menor for a idade, maior é o tempo de descanso que deve ter. Se nós, os adultos, somos recomendados a termos um período de 8 horas de descanso, de um sono reparador, a criança tem que dormir mais. E ela vai dormir menos, porque vai estar na internet para poder acompanhar os conteúdos que ela gosta. E isso vai afetar a sua saúde emocional, isso vai afetar a sua concentração. E a outra desvantagem que, enquanto pais, temos que reconhecer é a capacidade de se comunicar e se relacionar com as outras crianças. O ser humano, somos seres eminentemente sociais, porque é na sociedade onde nos realizamos, é na sociedade onde nos completamos. Somos quase obrigados a viver um do outro, porque precisamos um do outro. E ao estarmos muito tempo na internet, as crianças e adolescentes têm tantos amigos virtuais. Certo. E temos a dificuldade de interagir, de sorrir, de brincar, de abraçar a verdadeira forma natural. Isso também afeta os relacionamentos entre as pessoas. Então, reconhecendo essa desvantagem e algumas que as minhas colegas também estão a partilhar, ali vamos encontrar a maior necessidade que devemos ter para termos esse cuidado, então, parental. Exato. Eu gostava só de adicionar Sim, aí doutora que a doutora Rosa, já faz acabou de falar. A Maravilha perguntava, há pais até que sabe, são estudados, Sim. mas não têm essa literacia digital. Então, a literacia digital é um dado que muitos pais precisam ter. Exatamente. Porque esse cuidado, essa proteção
é uma responsabilidade de todos os pais em primeiro lugar. A Bíblia diz no Salmo 127, a partir do versículo 3 em diante, não é, que os filhos são herança do Senhor. Então, é uma responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos. Exato. Então, dali também essa responsabilidade dos pais irem atrás de conhecimentos. Porque os conhecimentos, as informações estão aí disponíveis. Então, eu não sei o que é controle parental, não sei o que é o app para bloquear o tempo que o meu filho deve ficar na internet. Eu devo buscar por conhecimento, por informações, devo contactar especialistas que podem dar esse apoio, e nós também, como especialistas, precisamos fazer palestras, precisamos levar também ao conhecimento desses pais, nas nossas igrejas, na comunidade, até em locais de trabalho, realizar palestras para que esses pais tomem conhecimento desse mal que a internet acaba fazendo para além do bem, porque o que muitos pais dizem, como o Dr. Antônio já disse, o pai diz assim, olha, eu não tive isso na minha infância, eu agora tenho, eu vou dar o que quiser. Ai de quem dizer que não. E nós estamos a ver crianças levarem até o smartphone na escola, não conseguem prestar atenção na aula, não conseguem, muitas das vezes, estar ali aprendendo aquilo que são os conteúdos apropriados para a sua faixa etária. E tem um dado aqui muito importante, que a doutora acabou de falar, vou voltar um pouquinho, porque ela disse, há pais que conseguem dar, e há pais que não conseguem dar. Exato. Mas há um dado muito importante, de acordo com os estudos, as investigações, e nós vimos no nosso dia a dia. A criança não tem o smartphone, mas tem um colega que tem. Então, o que elas fazem? Elas juntam-se e ficam aí a partilhar. Então, até aquela criança ou o adolescente que não tem essa possibilidade, ou os pais não têm a capacidade de doar, ela também consegue aprender. Ali que recorremos à questão de olhar, né, para a literacia digital, o controle parental para nossas crianças de maneira importante. E eu gostava só aqui de fechar essa parte com aquilo que o livro de Provérbios, capítulo 22, 6, faz referência. Exato. Aí diz que ensina a criança no caminho em que deve andar. A criança é criança dos 0 até aos 17 anos, não é? Então, nós ao ensinar essa criança, não vamos ensinar apenas sobre os aspectos bíblicos ou divinos, porque a educação deve ser completa, tem que ser integral. Exato. Então, dali que é necessário os pais também ensinarem a criança em como usar a internet para não acessar a conteúdos inadequados, como se estivesse a dizer, olha, tu não podes permitir que se toque nas tuas partes íntimas. Tu vais à escola, não podes bater o colega. Tu vais à escola, não podes roubar os pertences dos colegas. Exatamente. Então, também essa literacia digital, os pais precisam tomar conhecimento em primeira instância, para também depois ensinar aos filhos que na internet, para além de ter conteúdos bons, também há conteúdos inadequados que podem fazer mal a ela. Obrigada. Diaconisa, sim, vais acrescentar, mas gostaria que juntasses a tua resposta à seguinte questão. Eu sou do tempo em que o nosso vizinho, a nossa vizinha, também tinha algum direito, através dos meus pais, para me ralharem. Se eu tivesse a fazer alguma coisa que a vizinha visse que, se fosse o pai dela, não ia permitir, ela me ralhava. Fulana, não faça isso. Não podes ir por isso, não podes assistir isso. Porque nós somos daquele tempo que a vizinha entra na tua casa como se fosse a irmã da tua mãe e tal, e ela te encontra a ver um conteúdo fora da tua idade. Tá, isso por quê? Vou te queixar na tua mãe. Mas hoje isso não se vê. E às vezes até batia mesmo. Depois explicava. E ela fazia a reportagem completa. Olha, batia a menina no portão. Não te davam chance de explicar primeiro. No portão, batia a menina fulana porque ela fez isso. E a tua mãe depois vinha e falava contigo. Mas atualmente isso é diferente. Você encontra, por exemplo, a filha da tua amiga a conversar com um adulto na internet, a se mostrarem nudes. É uma coisa que acontece muito e nós queremos ajudar as famílias hoje. Como é que a vizinha, ou o tio, ou a tia vai conversar com o pai ou com a mãe, com os pais nesse caso, que a filha está a ver conteúdos inadequados na internet, por exemplo? Isso que acabou de falar, eu chamo de educação partilhada, não é? Não sei se existe esse conceito, mas eu chamo disso, né? Inventaste, mas tudo bem. Educação partilhada.
antes de falar da educação partilhada, né? Dos tempos passados e atuais, queria acrescentar o que a doutora estava a dizer, Esteja à vontade, né? querida. O diálogo familiar é importante. Eu faço menção da minha vida todos os dias quando falo para jovens, para mulheres, para a igreja, né? A Irmã Maravilha sabe que nós lideramos uma igreja. Sim. E eu não me canso de falar todos os dias. O que nós fazemos fala mais alto. O que nós fazemos fala mais alto do que aquilo que a gente fala. As nossas práticas gritam alto quando são boas. E as pessoas captam o que a gente faz, não o que a gente fala. Às vezes as palavras voam, as palavras não ficam, não são permanentes. Mas o que a gente faz, fica. As pessoas veem boas práticas. E eu falo de conversa e prática dentro do lar. Às vezes nós pecamos no quesito ensinamento aos nossos filhos. No que diz o respeito à educação. Um filho bem educado vale para uma sociedade, vale para uma igreja, vale para uma comunidade, vale para a família, vale para todo local onde essa criança, esse filho vai. E quando nós pecamos na educação dos nossos filhos, nós estamos a cometer um alto erro. A internet veio agora, mas antes nós não tínhamos internet. Exatamente. Nós brincávamos na areia, nós brincávamos de catumbeta, né, fazer comida. E somos agora grandes mulheres. Carros de lata. Comidas de lata. E somos... Doutor Antônio, confessa, fizeste carro de lata? Fizeste. Com lata de óleo de Fizeste palma, mesmo, de manteiga fizeste. rêmea. Eu fazia muitos bolos. Roubar arroz lá dentro de casa, com óleo e cozinhar. E esse tempo fez mulheres fortes. Fez homens fortes, fez pais de caráter, mulheres de caráter, mulheres de respeito, que a sociedade bate, venha e fala, não, sim senhor, essa família educou. E conversa, eu falo conversa abertamente, diálogo aberto com o teu filho. Eu falo com a minha filha, eu tenho uma filha que vai fazer 18 anos agora, e eu converso os perigos da internet abertamente. Eu falo com ela sobre sexualidade, eu falo com ela sobre puberdade, falo com ela, ela já está preparada, supostamente, né? Porque também tem os auxiliares maldosos lá na escola, nas amigas, mas o que eu lhe dar como base dentro do lar vai permanecer, com certeza. Ela um dia grande vai falar, não, minha mãe falava isso, o meu pai falava isso ninguém vai tirar dela. Agora, no aspecto que fez a pergunta, né, do ensino passado e agora, eu acho que alguma coisa falhou. Eu não sei em que lado falhou, mas alguma coisa não está certa. Acredito eu que a internet veio para tirar um pouco, não é, daquilo que é o ambiente puro de uma família. Está lá a rolar muitos vídeos na internet que uma mãe chega e recebe todos os telemóveis enquanto comem, né? Até do pai. Recebe todos os telemóveis, tudo, e coloca numa banheira ou em qualquer lugar e diz que ninguém vai para a mesa, né? Com telemóvel. São práticas que devia bombar na internet, devia ter mais likes. Mas não tem mais likes, por quê? Vocês vão na internet, uma mulher pelada, tem mais visualizações do que um contexto bíblico. Se eu publicar agora, pegar no meu telefone e publicar uma coisa que tem a ver com a nudez, que tem a ver com sei lá o quê, vão ver 1 milhão de visualizações. E se eu publicar um versículo, Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só vai ter 10 likes. A vizinhança, às vezes, agora, não prima pelo conhecimento da palavra. Às vezes, a própria vizinha, né, já anda com raiva da outra vizinha, imaginemos. Já tem um tira limpo, né, com a mãe. Logo, essa vizinha, se chegar ao meu filho e bater, vai parar no Falangola, com certeza. Assim mesmo. Por quê? Porque nós não temos mais o ambiente como antes, que a tia era minha tia.
pai do outro, pai teu do pai, outro é meu pai. Agora não tem isso. Agora um pai me chama a atenção. Vai no táxi. Tira um exemplo. Vai no táxi, vê uma menina mal vestida e fala para ela, querida, veste-se bem. Você está exposta à rua, alguém vai chegar e vai fazer mal para ti. A resposta que a menina vai lhe dar vai tirar toda a vontade de você ensinar. Exato. Então, eu acho que parte, né, do próprio ambiente atual. O mundo já não é como antes. Tudo mudou, as pessoas mudaram, o conceito de vida também das pessoas mudou. Às vezes nós vemos com olhos de olhar para uma pessoa, mas dentro de nós está julgar maldade, matinamos coisas más dessa pessoa, sem mesmo a pessoa te fazer mal. Então, logo, se a vizinha batia no meu filho, é porque ela via que também o meu filho era também como se fosse filho dele. Mas agora não estamos assim. Parece que nós viramos um contra os outros. Parece que o mundo virou, é cada um por si, Deus por todos. Educa teu filho da tua maneira, que eu também educo o meu filho da minha maneira. Exatamente. Você vai na escola, corrija o colega, o colega do teu filho. Há tempos passei por um problema desse lá na escola do meu filho, que a mãe, o meu filho cuspiu e sem querer, né? A saliva calhou no outro colega. A mãe do colega queria ir bater o menino na escola. Eu tive que se intervir. Eu liguei para a senhora calmamente, educadamente, pedi perdão na conta do meu filho, né? Coisa que você vai falar, não tem nada a ver. Um dia também a filha pode cuspir e fazer a mesma coisa que o filho fez. Então, estamos a Deus, a Deus dará, a Deus por todos. Não, você educa teu filho do jeito que você acha que deve ser educado, erradamente ou não, mas educa do teu jeito, que eu também educo. E isso não está só na sociedade, está até dentro das famílias. Exato. Já pegando a deixa da diaconisa, eu gostaria, doutor, não te excluímos da conversa, mas volto já para si. Gostaria de ficar aqui com a doutora Rosa. Doutora Rosa, no caso da diaconisa, a diaconisa foi intervir na situação. Bateu seu filho depois? Não. Não bateu, porque eu intervi. Existem aqueles filhos, eu não sei se vou dizer se é coitado, já que estamos a falar de educação dos filhos, vou aproveitar que a educadora de infância está aqui. Comete uma gafe na escola e os pais depois vão lá consultar e se apercebem que o filho não tem culpa, mas aquela raiva de não poder bater o filho do outro... eu já fiz isso, que o Senhor me perdoe. Amém. Vai bater o seu filho. Sim. Para esses pais. Para mim já não, porque eu já não faço isso. Para os pais que estão em casa. Amém. Doutora, primeiro ajuda os pais. Ajuda os pais, por favor. Parabenizar, não é, por ter deixado essa atitude. Aleluia. E parabenizar também as mães que estão a nos ouvir essa hora. Porque não tem só mães, também tem pais. Aquela raiva toda. Me fizeste passar vergonha. Sim, faz favor. Exatamente, que estão a nos ouvir, a terem muita calma. O diálogo sempre é muito importante. E ontem eu estava a ver um vídeo na internet de uma encarregada, isso é no Brasil. Certo. Ela recebeu, quando foi a creche da filha, ela notou que a filha tinha uma ferida na mão. E a auxiliar disse que a pequena havia sido mordida. Então, nas escolas, na caderneta escreveram, né, a pedir desculpa, pedimos desculpa, etc. E a mãe, quando chegou em casa, fez um vídeo. Fez um vídeo e não havia reparado ainda na mochila da pequena, mas ela fez um vídeo assim, tipo descontraído. Enquanto ela fazia o vídeo, ela foi mostrando a caderneta da filha. Certo. E quando se deparou com um presente muito lindo, que por acaso colocaram lá de propósito na mochila, da mãe da outra menina, fez um bilhete à mão,
a dizer assim, olha, eu sou a fulana, como se a criança estivesse a falar. Certo. Peço desculpa por ter mordido você, enfim, eu vou procurar me controlar mais. Mas são bebezinhos de 1 ano. A mãe escreveu como se a filha estivesse a falar. Certo. Mas e já não vai voltar a acontecer. E no final, a mãe disse assim, nós também como pais, eu como mãe, também farei o esforço para que a minha filha não volte a ter esse tipo de comportamento. Assinatura mãe da menina fulana. E ela lá no vídeo, ela disse, é isso, mamãe. Eu te perdoo, eu não vou fazer nada na tua filha, eu não vou bater a tua filha, eu não vou xingar para você que a tua filha fez. Eu também te perdoo. E olha que lindo. E ela disse, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer e eu quero que você venha nos aniversários da minha filha, que a tua filha brinque com a minha filha. E aquilo foi uma atitude muito boa. E eu fui lá ler os comentários, gosto muito de ler sempre às vezes os comentários. E todo mundo aplaudiu, uau, boa, boa. Então, quando acontece uma situação do gênero, às vezes é a mãe lesada, não é? E às vezes que não tem calma, e às vezes também a mãe que o filho fez também é que não tem calma. Eu já vi mães que bateram os seus filhos, partiram o braço, porque a mãe não conseguiu conversar. Não, mas é verdade. Então, o segredo aqui para ajudar vocês como pais é terem calma. Quando o filho cometeu alguma situação, o segredo é conversar. O diálogo é muito importante. Um diálogo aberto, com uma escuta ativa, com atenção e uma comunicação não violenta ou não agressiva faz toda a diferença. E depois a outra coisa é a questão do pai que se apercebeu que o filho foi batido ou então o colega bateu ou aconteceu uma situação. Não vá também com agressividade procurando um menino. Eu vi outro dia, essa experiência aqui, o menino queixou a mãe que uma colega havia batido nele, ou que havia puxado na orelha, e depois a mãe, já no portão da escola, e a mãe disse, onde é que está ela, onde é que está ela? Sai dali do portão, vai procurando pela menina. Mas o que é que acontece? A menina que o menino mostrou não era. Jesus. Você puxou na orelha, bateu a filha alheia. A mãe estava bem chateada e ela disse, não fui eu. E o menino disse, mamãe, não é ela, é a outra menina. Foram procurar toda a escola até que acharam a menina. E a mãe lá a xingar a criança de uma maneira tão errada. E eu não acho isso justo. E não é positivo. Papás que têm esse tipo de comportamento têm que se equilibrar, têm que ser pais mais equilibrados, porque a doutora falou aqui do exemplo. Não há educação sem exemplo. Então o exemplo faz toda a diferença. Estamos a ensinar a criança no caminho que deve andar, para quando for velho não se esquecer. Nós como adultos, como pais, temos que ser exemplos de verdade. Obrigada, querida. Doutor Antônio. Alguns encarregados, infelizmente, estão a falhar no quesito controlar os filhos. Hoje eu estou com a língua presa, deve ser o frio. Controlar os filhos para não acessarem a sites que acabam desviando a atenção da criança, do adolescente. Infelizmente, a gente já ouve que pais namoraram com próprias filhas na internet. Porque a filha é aquela que só tem 12 anos, tem 13, é bem assanhada. Eu já tive com meninas de 15 anos que eu pensei que tivesse 24, 25. E quando me chamam, boa tarde, tia. Eu falo, tia, tens quantos anos, filha? Tenho 15, tenho 14, mas eu só lembro que a miúda te apertou. A menina te apertou e você olha... Meninas muito assanhadas. Se calhar não vamos aqui condenar só as crianças ou adolescentes. Os pais também deixam elas à deriva e umas cresceram. Cada final de semana em casa de uma tia. Tu podes ir na tia Joana, depois vai no tio João. E depois a criança cresceu já com aquela coisa de não consegue ficar em casa por 7 dias. Começa a fazer comichão. E nessa de andar é uma que está sempre na internet sem controle. E acaba mesmo, quer dizer, que o pai também é um descontrolado e está a namorar com a filha aí no chat, mas ele não sabe que é filha dele porque usa outra foto ou não tem foto. E quando vão lá ver as coisas, é pai e filha. Para esses pais, que cuidados a ter, e para esta filha,
o que ela deve fazer para não cometer, os filhos para não chegarem até esse extremo? Bem, primeiro, a doutora Rosa falava de alguns aplicativos que são necessários para que os pais tenham controle do que os filhos vão acessando. Aqui também falar do Google familiar. No Google Family Link. Sim. Dentro do Google, nós podemos pesquisar este aplicativo. Né? E ele é gratuito, não permite com que os pais paguem, pelo menos facilita. E ao baixá-lo, os pais conseguem ter a possibilidade de controlar o histórico do que as crianças acessam e delimitar o que eles podem ou não ver. E é muito importante. Por quê? Para crianças, adolescentes, devem ter limites. Os pais devem colocar limites, estabelecer horários, momentos que devem estar na internet. Eu tenho que saber por que razão eu vou estar na internet. O que eu vou fazer na internet. Quanto tempo eu tenho que estar na internet. Isso é importante que os pais controlem. Os pais devem ter mesmo acesso, devem olhar o histórico para poder... O pai tem que saber o que a criança vê na internet, o que está a fazer ali. Por causa desses perigos que nós dissemos. Vi também uma situação de que a criança, ela pensou que estava a falar com uma adolescente igual, conversava com uma amiga e a amiga pediu que lhe mandasse uma fotografia sem com sutiã, se já usa ou não. E depois de mandar essas fotografias, quem aparece é um adulto. Nas imagens, para dizer que, olha, as tuas fotos estão aqui, eu já sei onde você estuda, eu vou publicar, a fazer chantagens à criança. E muitas vezes, mediante essas chantagens, para que a sua fotografia não seja exposta, a criança pode ser submetida a outros crimes cibernéticos. Então são esses perigos que nós não temos a certeza de quem está do outro lado. Primeiro, ao fazer amizades nas redes sociais, é importante certificar de quem é essa pessoa. Já conheço ela de algum lugar, é uma pessoa estranha, é melhor não. Porque a internet é comparada a fazermos uma trajetória no escuro, que nós não sabemos. Então é necessário que estejamos preparados. E a criança significa que é alguém que ainda não está madura para a vida social. Alguém que não tem competências de poder selecionar o que é bom e o que não é. Então tem de haver um adulto para poder fazer esse escrutínio do que ela deve fazer para o bem dela. Para o bem dela. Então esse perigo que os pais devem ter. E segundo, também toda boa atitude deve partir dos próprios pais. A educação pelo exemplo. Né? É o que a doutora também falava. Nós não temos como promover boas práticas se nós não formos os primeiros. O que acontece é, os próprios pais, nós os pais, é que estamos na internet sem controlo também. Assim mesmo. Né? Estamos desequilibrados. Nós próprios não sabemos o uso correto das redes sociais. Não temos a literacia digital. Exatamente. E se nós não temos, não vamos dar aquilo que nós não temos. Só queremos ter dados. Exatamente, só queremos ter dados. O que a gente fica ali a navegar? E podemos ficar 3, 4, 5 horas a ver coisas também inadequadas enquanto adultos. E não teremos moral para repreender e ensinar a criança. Então, a melhor forma de educar é pelo exemplo, por aquilo que nós fizemos. Então, o pai tem que saber ter limites de educação, o que pode, o que não pode, para que também possa transmitir isto à criança. E saber que a criança não é apenas aquilo que o pai diz. Não, o filho é meu, eu é que sei. Não, não. Esse filho tem responsabilidades com a sociedade, relaciona-se com as outras pessoas, é para a sociedade, então deve ser educada de tal forma que as suas atitudes possam se refletir no bem comum. E eu queria aqui, Maravilha, desculpa, queria aqui acrescentar no que o doutor fala. Eu gosto de pegar exemplos concretos, porque eu sou mamãe, tenho 6 filhos
E gosto de primar mesmo pelo conhecimento, principalmente Exato. o conhecimento da palavra e também educação. Forço nisso, meu marido deve estar a me ver, ele sabe. E a minha menina, que eu já fiz menção aqui, quando ela começou a usar o telemóvel, nós compramos, acho que ela estava com 13, 14 anos. Compramos um telefone digital, o primeiro telefone, demos para ela, não deu certo. Ela queria ser amiga de todos do bairro. Pegava as amizades, enviavam as solicitações de... E eu, como gosto de acompanhar o que ela vê no telemóvel, de vez em quando eu pego o telefone e vejo, comecei a ver e eu disse, não, acho que temos que parar. Recebemos o telemóvel. Compramos um telefone de botão. E na escola onde ela estava, nenhum colega tinha telefone de botão. Ela era a única na turma com telefone de botão. Depois começou a sofrer bullying. Começou a sofrer. Olha só, um problema puxa o outro, né? Ela começou a sofrer bullying por causa do telemóvel. Ah, você tem telefone de botão, não tem jogo, não dá para te enviar mensagem no WhatsApp. E eu disse para ela, não vão te enviar mensagem no WhatsApp até que eu ver uma coisa. Esperamos. Esperamos, ela ficou com o telemóvel de botão nervosa, ela escondia o telefone na escola, só respondia porque eu ligava para ela para perguntar se o transporte vem ou não vem para conversarmos. Mas estava com o telefone de botão. Eu fiz isso pela minha filha. Às vezes nós fazemos as coisas pelos outros. Exato. Porque o pai comprou um telefone no filho, às vezes temos amigos, né? Casais e tem um filho na mesma idade, comprar um telefone, não, o meu filho comprar um telefone bom, eu também vou comprar, não. A educação dos nossos lares não devem ser imitados. Nós conhecemos o tipo de filho que temos. Exato. Conhecemos até onde eles chegam, até onde eles não chegam. Então, é nós, os pais, atenção lá em casa. Nós é quem devemos primar pelo conhecimento dos nossos próprios filhos. Você não pode deixar com que a rua é que educa o teu filho. Ah, não, ele está andando com coisa, vai ficar deprimido. Não vai ficar deprimido. Por sinal, ele vai ganhar uma lição boa. E daqui a pouco vai ensinar até os vizinhos, até os colegas lá na escola. Nós recebemos o telemóvel digital, demos de botão, substituímos o pior por melhor. Achamos melhor assim. Naquela fase. Exato. Quando achamos que já estava em altura de comprar um outro telefone, de comprar um outro telemóvel, compramos. Mas eu fiz o quê? Rastreei tudo o que ela faz. Sem eu perceber, eu rastreei tudo. Tudo o que ela faz na internet eu consigo ver. Se ela entra em sites, sei lá como, eu consigo ver, eu consigo lhe mandar notificação, ela olha, a primeira vez que ela viu, ela disse, mamãe, eu vi o teu nome aí numa notificação, me mandaste mensagem? Se não, por quê? Ah, não. Alguém que lhe só disse, olha, a mamãe rastreou o teu telefone, tudo que você faz no telefone, ela vê. Isso porque eu sempre falo, não seja teórico na educação dos teus filhos. Sim. Não sejamos teóricos na educação dos nossos filhos. Vai na prática. O mundo vai agradecer. A sociedade vai agradecer. Todos que fazem parte, que conhecerem essa criança, vão agradecer. Não seja tão teórico, porque nós somos muito teóricos, principalmente nós que viemos nas plataformas. Queremos, às vezes, apresentar uma coisa que não existe. Ensinamos coisas que nós mesmos não fizemos. Vai na prática. Vai ser difícil. Às vezes é difícil num mundo tão perturbante como o nosso, mas é possível. Comece. Converse com teu filho, abre uma conversa, mete uma conversa aberta na mesa, converse, diz os perigos que ele ocorre, os princípios cristãos que vocês conhecem. Hein? Fale sobre a santidade de Deus. Fale para o teu filho. Identifica o propósito de Deus na vida dele. Hein? Ore por ele e vigie com ele. Às vezes nós oramos pelos nossos filhos, mas eles não nos veem a orar por eles. Então, ore com ele também. Sim, é importante. É importante vigiar com ele. Filho, eu estou a orar a favor de você por causa desse teu mau comportamento. Você está a usar a internet inadequadamente, a mamãe não está a gostar. Então, hoje a oração vai ser
por esse motivo. Mostre para ele que aquilo que ele está a fazer não é o certo. E que se os pais falharem, o Deus Todo-Poderoso que não falha vai agir a favor desse propósito. Então é importante nós fazermos menção da educação dos nossos filhos lá em casa, porque lá fora o perigo é grande. Nós estamos a formar mulheres, homens para essa sociedade. É importante nós primarmos mesmo pelo conhecimento, pela sabedoria, principalmente nós que somos crentes. Não vamos mostrar sua santidade dentro da igreja. Comece a fazer crente dentro da tua própria casa. Falaste daquela hora, nos perguntaste sobre a vizinhança. Às vezes nós queremos corrigir o filho do outro, mas a nossa filha está tá pior que nós. Coisa que... Nossa. Exatamente. Não fica nervosa, diaconisa, não fica nervosa. Já estou ficando nervosa. Nós queremos corrigir algo que lá em casa está pior. Exatamente. Uma mãe que manda tirar gravidez na filha. Hã? A minha filha não conhece o que é sexo, ainda é virgem. Está a chamar a atenção na minha filha. Ah, você se expõe, não sei o quê. Falar palavrões para uma menina que se preserve. Não, corrija primeiro a tua filha. Evite ela tirar gravidez. Ensina ela a ser santa do Senhor. Porque às vezes... Esse também é um tema muito importante que iremos falar Exato. Só para terminar... Sim, faz favor. Queria aqui terminar sobre vigiar com eles. Vigiar com eles é primar pelo conhecimento da palavra. Porque aquilo que nós, como pai, mãe, falhamos, Deus não falha. Amém. E Ele vai lá, entra com a sua providência e ensina. Porque a internet, eu chamo da internet de uma guerra fria. Ela entra na mente e vai lá orar. Porque tem níveis. As crianças que usam a internet têm níveis. Para aqueles que jogam PlayStation, né? Ou aqueles jogos de que tem níveis. Sim. Cada nível é um nível. Se você entrar na primeira fase, vais gostando. Ah, daqui a pouco só viste pessoas a se beijar. Daqui a pouco vais querer ver mulher pelada. Daqui a nada vais querer ver já os outros conteúdos. Então são níveis. Como tem níveis inadequados, tem um nível que é adequado, que é de Deus. E que podemos primar isso para os nossos filhos. Obrigada. Doutora Rosa, falando dos pais que educam os filhos, existem aqueles pais, como eu perguntei aqui ao doutor Antônio, muito cabeça na lua. Mas existem aqueles outros que têm os pés bem assentes e eles sabem o trabalho que eles estão a fazer com os seus filhos. Mas dentro desse processo de pais e filhos, dentro da educação entre pais e filhos, né? Ou a passagem de testemunho, existem mesmo aqueles filhos, não sei qual é a razão, mas tem mesmo ranço do pai ou da mãe. Você vê uma criança que você acompanhou no bairro, o senhor sempre cuidou bem do filho, sempre tratou bem do filho, não mimou demais, não deixou faltar, mas não sei em que momento os pais falharam. O filho é aquele que quando o pai e a mãe estão presentes, ele é bom menino, obediente, faz tudo, ajuda, cuida bem das irmãs. Mas na hora dele ir para o quarto, ele é o Lari do telefone dele, tem casa no chat, tem namorada, já casou, vai fazer pedido no chat, tudo. É uma pessoa completamente diferente. O que acontece com essa criança? Algum transtorno mental, alguma coisa? O que existe e como é que esse pai, quais são os sinais que os pais, ou melhor, quais são os sinais que indicam que um filho está a passar por algum distúrbio? Um distúrbio. Sim, por causa de conteúdos na internet. Ok. Boa pergunta. E é muito reflexiva e é importante falarmos um pouquinho sobre isso. Falava aqui da questão do namoro, né, com o pai e a filha. Sim. Então, o pai sabe que oferecer um smartphone precisa abrir a conta junto com o filho, junto com a filha, para evitar isso. E colocar o nome verdadeiro. Porque também isso acontece também porque muitos pais, né, permitem só que os filhos
façam o que eles querem, né? Estás aqui a falar dos modelos de educação, o permissivo, o democrático, o negligente e também aquele estilo de educação que é mesmo, por exemplo, como o doutor Antônio já que fez referência. Então, é abrir a conta com o filho. Agora, quais são os sinais que indicam que essa criança está com distúrbio? Primeiro, os 11 compromissos, que é a nível da Angola, não é? da nossa nacionalidade, e depois também a Declaração Universal dos Direitos da Criança, e também a questão da Organização Mundial da Saúde, faz questão de trazer ali a família como o bem que está ali para proteger a criança de conteúdos inadequados, para poder se desenvolver de maneira física, cognitiva, intelectual, emocional, de forma saudável. Certo. Então, quando a criança já tem algum distúrbio, é fácil dar conta. Por quê? Primeiro é que ela dorme pouco. E eu estava aqui a confidenciar com o doutor Antônio quando nós vinhamos, e nem eu disse, olha, em cada 1 hora que a criança fica no smartphone, a ver conteúdos inadequados, ou até um conteúdo até também que seja bom. É o tempo, está aqui a falar do tempo. Isso também acaba fazendo mal à própria criança. Então, em cada 1 hora que a criança perde de ver conteúdos inadequados, principalmente, ela perde 15 minutos de sono. Epa. 15 minutos de sono. E chamar a atenção aqui também aos pais que têm televisões lá no quarto, a tela, não é a TV. No quarto não é para ter tela, é para ter só mesmo a cama, enfim. Para descansar. E quando a criança está a levar o smartphone lá no quarto, é bom evitar, porque ela vai fugir da socialização entre família. Então ela vai acabar se isolando. Daí que estabelecer o tempo, o limite, para que essa criança fique na internet é muito importante. E já estudos pediátricos da canadense, dos Estados Unidos, como Holanda, Alemanha, Espanha, que dizem que a criança dos 0 até aos 6 anos, basicamente eu vou dizer dos 0 aos 2, o nível de tela 0. Nem telemóvel, nem televisão, nem nada. A partir dos 11 anos até aos 10 anos, ela só deve ficar 1 a 2 horas na tela. E a partir dos 11 até aos 17 anos, ela precisa ficar de 1 hora até 3 horas. E quando isso não acontece, ela acaba tendo a perda cognitiva. Aí começa o distúrbio de sono, que a Organização Mundial da Saúde diz que é um mal, porque há um tempo, o doutor Antônio já fez aqui referência, que há um tempo que a criança precisa dormir. Nós adultos são 8 horas. A criança, quando já começa a ficar isolada, é um dos sinais. Quando a criança começa a ficar já muito mais horas na internet, já não quer estudar, não quer ir para a escola, é um dos sinais. E depois também há um outro dado que mostra sobre a baleia azul. A baleia azul está muito ligado para adolescentes. É um conteúdo inadequado que está muito ligado para adolescentes. E depois tem o conteúdo da múmia. Aparece a galinha pintadinha, mas no fundo não é o boneco da galinha pintadinha. É uma múmia que aparece ali a pedir para que as crianças vão se cortando. Aí começam os maus comportamentos. Eu eduquei bem o meu filho. Como é que agora a criança está assim? Então começa a acontecer os suicídios, a obesidade, a depressão, a ansiedade que hoje estamos a ver. E depois o nosso cérebro está em constante plasticidade de moldagem. E quando nós pegamos no telefone, levamos ao quarto, a criança fica ali, enfim, ela aprende muita coisa. Exato. Então, cada dia que passa, ela está a aprender. Eu eduquei bem meu filho. Ele comportava-se muito bem. Eu levo à igreja, eu oro com ele, eu vigio. A diaconisa que falou muito bem. Eu não oro só para ele, eu também oro com ele. Mas agora, por que está a desviar-se? Agora virou prostituta, virou um masturbador. Por que agora virou uma pessoa que ofende, tem discursos agressivos, até os comentários da internet. Ele prefere postar coisas que não agregam à sociedade nem às pessoas. Como é que isso aconteceu? Em que momento eu me descontrolei? Então, os sinais que eu acabei de fazer menção, a perda cognitiva, quando já não tem interesse em aprender, quando só quer ficar sozinho num canto, até a hora de comer, come já está a comer com um prato, já com telemóvel, é um dos sinais. Já não consegue sentar-se à mesa.
já é um dos sinais. Quando o tempo de qualidade já é roubado, então é um dos sinais também. Por quê? Porque a criança não consegue distinguir entre o mundo real e o mundo virtual. E dizer que a experiência entre família não deve ser virtual, tem que ser mesmo real. Uau. Exatamente. Obrigada. Doutor Antônio, quais são os sinais que indicam que o filho pode estar acessando conteúdos inadequados e como os pais podem ajudar os mesmos? Quais são os sinais? Bem, continuando, conforme a doutora Rosa estava a dizer, um dos sinais é o sono. É o sono. Significa que muitas vezes dormem menos, e por dormirem menos, isso afeta a concentração e tem a capacidade de querer dar um cochilo ao longo do dia. E depois a questão digamos assim, de relacionamentos. O estar constantemente nas redes sociais, na internet, vai criar um vício, um hábito. E vai criar a tendência de querer ficar mais e isolar-se. Né? Sentir-se bem quando está a teclar sozinha, a poder conversar com as outras pessoas. Mas aqui eu gostaria de trazer a seguinte abordagem. Nós temos de substituir os hábitos. Sim. Os hábitos devem ser substituídos. Certo. E se eu quero mudar, eu tenho que saber com que mudar e como mudar. E aqui, para os pais, temos de olhar para o dia e dizer assim, o que é que o filho tem de fazer ao longo do dia? O que é que eu posso trazer de diferente? O que é que a criança tem de fazer? A rotina dele. Exatamente, para mudar a sua rotina. Se foi à escola, passa a tarde toda ou na televisão ou com o telemóvel, o que é que pode fazer que pode ser saudável? Ou sempre que chego em casa, eu vou cobrar, eles sabem que eu vou cobrar. Para uma sobrinha, para o irmão que está comigo, já sabem. Eu tenho livros com diferentes temas para todas as idades e dou responsabilidade a cada um poder ler. Eu já leio esses livros, sei o que é que lá tem e depois converso. Estás em que capítulo? O que é que você leu? Quer dizer, tem que ter um tempo, nem que for para ler uma página, um conteúdo, alguma coisa para poder se refletir nisso. Tem que ter um tempo de leitura, tem que ter o tempo de fazer a tarefa, tem que ter um tempo para brincar. É importante. Como eu também tenho tempo de estar na minha caixa do nada. Exatamente, que é muito importante. Exato, tempo para brincar, que é muito importante. E também um tempo, antes de irmos para a cama, um tempo. E já sabem, cada um tem o seu dia de meditação. Tem o seu dia de meditação. Nem que for para ler um verso, um texto, uma música, alguma coisa que sabe. E ainda que tenha dificuldade, já sabe, mamãe vai ser, vou falar sobre o que aqui ainda como. E a gente tem que respeitar aquele momento. Se durou 5 minutos, 1 minuto, mas é a vez dela. E cada um tem essa responsabilidade. Antes cada um vai para o seu quarto para poder dormir, tem essa responsabilidade de fazer essa meditação. Então a gente substitui os maus pelos bons hábitos nessa perspectiva. Quando é o momento de brincar, tem que ter tempo para brincar, tem que ter tempo de estar nos seus grupos sociais, é verdade. Vai para a escola, tem um grupo, vai à igreja, tem um grupo. Isso é muito importante. Em casa tem que ter o seu momento de ajudar em trabalho doméstico, o que é que pode fazer em casa, mas também o tempo que vai ficar, o tempo que tem que ler para a sua própria aprendizagem, fazer a tarefa. Então, como pais, temos que fiscalizar como é que foi, o que é que fez. E claro, nos momentos livres, devemos ajudar a fazermos juntos ou cobrar. Então, dessa maneira, nós estaremos substituindo maus por bons hábitos. E que se estes hábitos, sendo eles construídos como hábitos, forem contínuos, nós vamos ajudar a criar crianças, adolescentes, que vão criar hábitos de leitura, de comunicação, de partilha, e que podem
que podem também ser ouvidos e contribuir com alguma coisa. Ok. Exato. Queria só acrescentar Deixa só terminar aqui, Pois, doutora. Já. pois. Não esqueça o que vai Tá, dizer. tá bom. A doutora falava sobre aqueles meninos que vão para a internet, a doutora Rosa, e colocam nomes falsos, não é? Colocam nomes falsos e depois o pai não sabe quem é quem, porque o nome é o magrelo gostoso, a gordiva de não sei das quantas. Sim. Agora eu queria perguntar ao doutor Antônio quais são os riscos em compartilharmos informações pessoais verdadeiras na internet. As falsas é por conta daquilo que o pai às vezes nem vai reconhecer o filho e depois acaba namorando. Agora, o risco em colocar conteúdos verdadeiros, como morada, é onde a pessoa estuda. E você tem perfis que você vê, mas não precisa se expor assim tanto. Depois não é profissional. Eu vou exclamar como a doutora Rosa. Pergunta interessante. Bem, Exato. quais são os riscos? Primeiro, muitas vezes o nosso ciclo familiar exposto na internet constitui um perigo para os pais. Muitas vezes, se alguém quer atingir, quer saber do pai ou de alguém, é através do endereço que nós partilhamos. E, aliás, nós também denuncia a sua própria rotina. Vai partilhar a escola, o endereço. Estando na praia, quer dizer, a família toda está na praia, ele é diversão só para ele, mas está a entregar a família. Exatamente. Viajando para Dubai. Exatamente. A escola onde eu estudo, o momento em que eu estou, a desvantagem é, para o outro lado, se há quem queira fazer mal, vai compreender toda a nossa rotina. Onde é que nós estamos, o que é que nós fizemos, como é que nós fizemos. Por isso que muitas vezes aconselha-se a não partilhar muito informações pessoais em tempo real, em alguns casos familiares, em tempo real. Né? E no caso de crianças, há que se ter mesmo muito cuidado do que é que ela vai partilhar, porque pode, digamos assim, pode expor a própria família. Pode expor a própria família. Então temos de termos alguma ponderação, precisamos ter alguma ponderação daquilo que nós vamos partilhar e em que momento nós temos que partilhar. Há alguns que até aconselham que existem certos momentos que devem ser partilhados depois de ser feito. Sim, depois já de acontecer, como uma lembrança, se quiser postar aquele histórico. Dizem E não, nostalgia. exatamente. Então, não no momento certo. Exatamente. Por causa desse serviço. Sim, doutora Ana, faz favor. Eu queria O microfone. Queria acrescentar no que o doutor falava Sim. sobre mudança, né, de comportamento, é isso, né? Sim, de hábitos. nesse De caso. hábitos. Exato. Substituição de hábitos. Sim, sim. A semana passada tivemos atividade da igreja e eu vi muitos bebês com o telemóvel na mão. Porque eles são muito inquietos na igreja e nós como pai, para eles Dão se o manterem telemóvel para calmos. a criança ficar entretida. É errado. Erradíssimo. Exato. E enquanto ele falava, eu lembrava, tinha duas crianças que estavam lá e eu via direito, o meu filho também, de 5 anos, também tem este hábito. Ele chega na igreja, já quer o telefone. E esses dias desde o dia que mandaste o tema, Exato. eu comecei a mudar os meus hábitos. Uau, que Eu disse, bom. é verdade, é verdade. Eu disse, não, eu acho que eu vou ter que tirar o telemóvel, substituir com uma Bíblia para aprender a ler, né? Vou dar... É nem aqueles que for no livrinhos Novo infantis, Testamento, né? de histórias bíblicas. Da Escola Também Bíblica não precisa Dominical. forçar a criança a estar a ler Gênesis. Gênesis também não, mas Pode pelo ver de uma menos... forma resumida, e Exato. desenhos. E eu Pois a parei... educadora depois tem que falar sobre isso. Sim, eu parei, falei, não, eu acho que não tenho uma maneira mais propícia de eu poder lhe ensinar dentro da casa do Senhor, poder velar pela santidade dele. Se ele tiver com o telemóvel na mão, ele está a ver outras coisas, ele está no outro mundo. Aí estão os bonecos, estão os filmes, estão as séries.
e logo ele está dentro, tipo, está num ambiente mais distante do próprio ambiente, né? mesmo. E de certa forma isso também faz mal na mente dele, cérebro da criança, o cérebro da criança, porque ele está a ouvir aí louvores, está a ouvir cânticos, e daqui a pouco aqui no telemóvel está a ver bonecos a se espancarem. Eu acho que também entra no que o doutor estava a falar, devemos substituir, né, as Não regras. é só proibir, é substituir Sim, também. Muito é mesmo bom. substituir. Não, filho, o telemóvel dentro da igreja não dá. Não dá para usar o aplicativo todos os dias no telemóvel, porque você vai abrir a Bíblia, o aplicativo da Bíblia no telemóvel, vais querer ver as mensagens que estão entrando no WhatsApp, vais querer... Então, é bom nós substituirmos uma e outra coisa. Exato. Yeah, Muito bom. era mais ou menos isso. Muito E bom, dizer doutora Rosa, que sim. Agora essa ataca. substituição, ela tem que ser paulatina. Eu recebo o telemóvel ou coloco o tempo para estar nas redes sociais ou lá no telemóvel ou no smartphone. Eu preciso orientar o que é melhor. E eu falava aqui da orientação de como os meninos precisam usar a internet. Essa orientação básica tem que ser também como se fosse a orientação, ou seja, tem que ser a mesma orientação que se dá para usar o telemóvel. Então, essa substituição de forma paulatina. E aqui, deixar aqui um conselho muito importante para os pais que já estão a notar que os filhos estão viciados em acessar conteúdos inadequados, a procurarem colocar as crianças a fazerem algum hobby. Os hobbies são muito bons. Eu estou falando, a doutora Antônia falou da leitura em família, falou das atividades domésticas em casa e falou também de outras. Então, colocar essa criança a fazer uma aula de esporte ajuda bastante, de acordo com a doutora Tati Lemos, uma especialista de neurociência, ela é neurocientista. Então, colocar a criança a fazer esporte, colocar a criança na aula de música, vai ajudar muito a destravar aquela perda cognitiva que a criança teve. Então, essa substituição é muito boa. É muito boa. Fazer natação, alguma coisa, aprender alguma coisa. E a doutora falava, a professora Maravilha falava o quê? Sim. Falava sobre que eu precisava dar uma... As mães que... Ok, das mães. Na igreja, sim, tiram o smartphone, querem entregar a Bíblia na criança. Eu dizia que tem livros bíblicos infantis com imagens a ilustrar sobre Jesus, sobre o jardim. Não precisam necessariamente esforçar a criança a abrir a Bíblia boa de letra e não está a entender, porque... Tal como o doutor falou, substituir e acabou de forma saudável, sim. De forma saudável e consciente. Sim, a criança precisa saber que eu não estou só a ler para não fazer barulho, mas eu estou a ler porque neste momento eu preciso me conectar, que eu estou na igreja e vou aprender sobre Deus. Agora, você já não escuta. Passa aqui. A criança só sabe que está a passar aqui, mas não sabe se está a passar aqui por quê. Também porque as mães, os encarregados, às vezes se irritam foi aquilo que eu falei. Foi outra criança que cometeu, mas a mãe por raiva acaba batendo o filho e a criança, mas me bateram por quê? Estás a ver? E as crianças em casa conversam, olha, não vai, mamãe está bem nervosa. Mas fizeste o quê? Não fiz mesmo nada. Então é bom que os encarregados, eu gostaria que a doutora falasse sobre isso. Muito obrigada. O primeiro ponto de partida é a conversa em casa. A criança precisa saber que ela vai em tal lugar. Exato. Então a criança vai para a igreja. A criança tem que ser preparada ao longo da semana. Aí vem soubeste, vamos. A criança precisa saber que ela vai para a igreja. Então, essa preparação ao longo da semana, olha, vai chegar o sábado, vai chegar o domingo para ir para a igreja. A criança precisa estar consciente. Então, essa conversa amena já de preparação em casa ao longo da semana, um dia antes, vai ajudar muito a criança a ter esse comportamento saudável na igreja. Dizer que na igreja não é para fazer barulho, na igreja não é para gritar, não é para acessar os conteúdos do telemóvel, é para prestar atenção. Então, os livros infantis ou as histórias bíblicas infantis, elas são recursos indispensáveis para esse momento. Então, a mãe pode também levar alguns brinquedos, já brinquedos adequados
para que a mãe possa também ajudar a criança a ficar um pouquinho mais quieta na igreja. Tem ali a Bíblias que tem até um pouquinho de som, aquelas músicas, músicas de louvor. Há histórias que têm imagens muito ilustrativas, imagens apropriadas para a idade da criança, que ela pode estar aí a manipular enquanto ela está na igreja com a mãe ou com a família. Então, esses livros, esses meios, esses recursos apropriados que a mãe pode criar como alternativa para ajudar a criança a estar na igreja, para além do diálogo, são fundamentais. E para isso a mãe precisa saber que esses meios existem. Porque se em casa já usa smartphone, chega a mãe na igreja vai usar mais porque vai ficar quieto. Por mais que seja um conteúdo bíblico não adequado. Por quê? Exato. Porque a aprendizagem, ela é um processo que se dá nos 5 sentidos. E isso é uma questão sensorial. Já assim em jeito de conclusão, doutora, por favor. Exatamente. Já em gesto de conclusão... Sim, na aprendizagem, mas falando, já concluindo. Exatamente. Então, a aprendizagem passa por esse processo que eu acabei de falar, dos 5 sentidos. Né? A visão, o tato, o paladar, né? A audição, o olfato. Boa. Então, se essa criança está lá no culto, está com o telemóvel na mão a ver desenhos animados, a professora da escola infantil está lá a falar. E depois tem ali então a música que está aí a tocar. Ela não vai conseguir processar. Como os smartphones, os desenhos animados, quer sejam eles bíblicos ou não, têm muitas cores e além disso também elas têm aqueles raios todos. O cérebro da criança não vai conseguir processar, ela não vai conseguir absorver o que está no seu meio. Ela não vai saber se vai observar o que está a ver no telemóvel, se vai ouvir o que a professora está a falar ou está a cantar. Então isso acaba criando uma confusão no cérebro da criança. Então, em gesto de conclusão, quando a criança acessa conteúdos ou sites inadequados, isso diminui o seu QI. Está comprovado cientificamente que as crianças que têm muito acesso a conteúdos inadequados têm um QI mais baixo em relação aos pais que nasceram em 1950. Há uma encarregada em casa que está a perguntar o que é QI. QI, coeficiente de inteligência. Exatamente. Então, quando esses conteúdos acabam entram para o cérebro da criança, não são muito positivos. Então, evitar, e essas consequências são muito grandes. E dizer que, vou repetir aquilo que eu falei, para fechar, a vida em família deve ser absolutamente real e não virtual. E como as crianças não sabem distinguir do real e do virtual, é necessário que as famílias garantam essa segurança digital para o bom desenvolvimento e crescimento da criança. Obrigada, doutora. Doutora Ana, para as crianças que fazem birra em todo lugar, você recebe o smartphone, a criança, aquilo, não importa se é no shopping, se é na igreja, se é na rua, até se estão por cima do edifício, o coração fica na mão. Porque ela se joga no chão, te morde, desfaz um soco do peito ou tem outro jeito para resolver isso? Os que dão soco no peito estão mesmo aí em casa a rir. Olha, eu acho que numa primeira fase, para uma criança agressiva, que não ouve che, como dizia a minha avó, primar pela calma. Primeiro, calma. Porque se ele já está agitado no meio das pessoas, o pai ou a mãe também ficarem agitados, acho que as coisas não caem muito bem. Aí vão partir para a agressão, porque tem pais que dizem, esse aqui se não lhe bater, não vai sossegar. Então, primar primeiro pela calma e, se puder, tirar a criança do ambiente onde está, né? Procurar um ambiente mais saudável para ele, porque dizem que também as crianças sentem o ambiente, né? Há ambientes que não são propícios para crianças. Exato. Tem crianças que não gostam de festas, por exemplo, né? Às vezes a festa é de adulto, só tem lá mais velhos. Ele é a única criança lá. Então, tirar a criança deste recinto, poder conversar. Eu acho que a doutora poderia falar melhor disso, mas eu acho que tirar a criança do ambiente onde está, ter uma conversa leve, né, filho? Eu acho que
Dessa forma não vamos nos entender. Estás a te comportar assim. Estamos a falar da faixa dos 5, 6 anos, não é? Por aí, até os 11, 12 anos. Já entendo uma conversa, né, filho? Assim não dá. E vem-me agora algo que aconteceu, não cá em Angola, no Brasil. Já é jeito de conclusão? Ok. Nós estávamos num ambiente estávamos a terminar um curso e fomos numa confraternização entre amigos. E se vocês sabem, o ambiente brasileiro, a educação brasileira é muito diferente da nossa. Ali você não pode bater. Tudo é bacana. Aí você vai preso. E tinha uma colega que tinha um filho que fazia birra. Pensa numa birra, maravilha. Estou pensando na novela. Pensa numa birra. Ele levantava-se, ele tinha coragem de sentar por cima da mesa. Jesus. Levantava, fazia. E a mãe, filho, não faz isso. Olha, e o nosso jeito angolano, né? O meu sangue angolano a ferver. Eu ainda não tinha filho. Já estava casada, mas não tínhamos filho. Ele ia fazer tanta birra. E tínhamos uma professora... Betty Losley, se tiver a me ver um dia nesse vídeo, um beijo grande. Olha, ela tinha assim os olhos verdes, olhava para a criança, não podia falar nada. Eu aí com o marido ao lado, essa criança está me chamando, né? Daqui a pouco, olha, ele fazia tanta... Todo mundo já estava irritado com ele. Eu falei para ela, Nájila, por favor, pegue o teu filho, leve um pouco aí, converse com ele, não estamos a aguentar. Ele não ouve, mesmo que eu falar, ele não ouve. Eu disse, tá bom. Esperei 5 minutos, levantei, peguei no menino, levei ele para um sítio, conversei com ele. Filho, esqueci o nome dele. Já concluí. Sim, não faça isso. Estás errado, filho. Aqui tem ambientes, todo mundo está feliz. E você quer estragar o nosso ambiente. Estás a fazer isso por quê? Ele quase que ia me dar um tapa da cara. Sério. Não, pensa numa rebeldia. Nossos filhos angolanos são calmos. Pensa numa rebeldia. Olha, eu tive que pegar ele com força e agarrar ele, conversar e levar ele até o colo da mãe. Ele falou, olha, se não puder ficar nesse ambiente com ele, melhor que saia porque está mal. Eles saíram, foram, acho que ficaram uns 10 minutos, sei lá onde, compraram um gelado, ok, depois voltaram com mais calma. Então, para falar com para esses pais, essas mães que têm os filhos rebeldes, mantenha calma. E se procurar um psicólogo, né, se puder, não é? Se calhar é um transtorno. Se calhar é uma doença que ele está... Mas acho que no caso dele não é falta de empurrada. Não, é falta mesmo... Naquele caso era mesmo falta de uns tapas, porque não pode bater, é crime lá. É crime. Mas é em outros países também? É crime. E também, em forma de conclusão, queria aqui dizer que a internet... 20 segundos, doutora. A internet é uma ferramenta que faz com que os nossos filhos também podem produzir boas coisas. Coisas boas, onde tem jogos bíblicos e não só. Mesmo as tarefas dos nossos filhos, há coisas que os professores são limitados. E você pode, eu já constatei isso, são limitados e você pode entrar na internet e tem páginas boas que podem te ajudar a fazer a tarefa dos filhos. E sai em perfeitas condições, e a professora com certeza também nem fica surpresa com isso. Para dizer que a internet leva a criança a pensar o que ainda não chegou na mente dele. É tipo esforçar, né? Esforçar algo que tipo ainda não é minha fase de pensar isso. Mas eu já está aqui. Exato, eu já te ofereço. Então, para aqueles pais que não têm muito cuidado, para aqueles pais que não têm muito cuidado de velar, não têm muito tempo para os filhos, procurem mais tempo para velar o que os filhos olham na internet, o que os filhos navegam, os filmes que eles assistem. Se puder assistir com eles também, porque tem filmes que eles assistem também, é bom. Partilhe, ri, sorri com os desenhos animados. É importante uma mãe e um pai assistir desenhos animados com as crianças, porque eles estão numa fase que precisam assistir desenhos animados e outras coisas. E se você assistir com eles, ficar aí com eles,
acredito que vão ter proveito do desenvolvimento deles como pessoa também. Obrigada, doutora. Doutora Rosa, quero falar sobre a criança mimada ou está tudo bem? Está tudo bem, né? A criança mimada, a birra, a solução é conversar. A conversa é sempre muito, muito importante. Para crianças briguentas que recebemos o smartphone, é aquilo que dissemos. Nós aprendemos em educação pré-escolar, e aqui já falamos da substituição. Eu vou receber o smartphone, ela vai fazer birra. Eu tenho que saber que a fazer essa troca tem que ser com algo que vai agregar mais. Se ela não quer, diz a doutora Tati Lemos, a neurocientista, deixa a criança chorar, não faz mal. Também desenvolve os pulmões. Não vai morrer, né? Ela não vai morrer, então há uma maneira muito ideal, né? Como já disse, a conversa, deixar ela chorar, deixar ela refletir também. E nos centros infantis nós dissemos deixar a criança na cadeira do pensamento. Exatamente. Depois, porque às vezes essa briga esse comportamento, essa birra acontece no local público. Exatamente. E muitas das vezes no local público até é mais desconfortável do que em casa. Então o segredo é retirar a criança daquele ambiente o mais rápido possível e depois procurar acalmá-la e conversar. E nem sempre o bater é a melhor ideia. Às vezes a criança já tá briguenta, já está a birrar, já está a chorar, a mãe vai mais, grita, bate mais e só piora. Então o diálogo é a melhor forma de tratar isso. Tá bem, doutora. Muito obrigada. Doutor Antônio, já em jeito de conclusão, como proteger os filhos de conteúdos inadequados na internet? Para fechar. Para fechar, é o controlo parental, que nós já dissemos, é termos os cuidados, é substituir por hábitos mais saudáveis. Em suma é isso. Mas eu terminaria dizendo o seguinte. No mar da navegação, temos que ter cuidados para não afundar. As crianças, os adolescentes, ao navegarem, muitas vezes afundam a sua visão, afundam o seu intelecto, afundam a sua capacidade de se relacionar. É um perigo que todos nós, pais, encarregados de educação, precisamos unir os nossos pedaços de madeiras para não morrermos afogados. Navegar sim, mas que ninguém afunde. Uau. Obrigada. E é dessa forma, assim, bastante reflexiva que nós encerramos a edição de hoje. Dizer que esteja por dentro da nossa programação, nós temos ali o concurso MNA Gospel Talent, um concurso que veio para revelar as novas vozes do gospel angolano. Subscreva o nosso canal do YouTube e um beijinho, um abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tamo juntos. Quem acha uma mulher boa, acha uma coisa boa. De mulher para mulher. De mulher para mulher. A abordagem sobre o universo feminino, sem peruca e sem rodeios, com a maravilha da cruz. Bem-vindo ao estúdio central da plataforma multimédia MNA Records. O presente do futuro da música gospel. Transmitimos simultaneamente para o Facebook e YouTube numa qualidade audiovisual super cristalina. Estamos preparados tecnicamente para lhe oferecer os seguintes serviços: inserção de spot publicitário, promoção de música em 30 dias, promoção de videoclipe, gravação e montagem de spot publicitário audiovisual, gravação de videoclipe, cobertura de eventos com reportagem, transmissão em direto de qualquer atividade e disponibilidade total para troca de serviços. Ligue já 922 75 35 25 ou nos procure. Estamos localizados no município de Viana, distrito urbano da Vila Flor, Via Expresso, Condomínio Vila Vitória, Rua 8, Casa 9. MNA Records, Gospel a toda hora. MNA Records, Gospel a toda hora.
Bem-vindo ao estúdio central da plataforma multimédia MNA Records. O presente do futuro da música gospel. Transmitindo